Olá, pessoal. Uma boa tarde. Que prazer estar de novo aqui com vocês, né? Mais um domingo. Todos os domingos nós estamos aqui fazendo live para poder estar ajudando as pessoas, né, a se libertarem dos seus traumas. E o tema de hoje é muito importante, que é sobre o Setembro Amarelo. O que significa isso? É um trabalho em que a sociedade faz uma reflexão sobre a prevenção ao suicídio. Só para vocês terem uma ideia, de 2010 a 2019, 112.166 pessoas se suicidaram. É um número muito alto. Isso porque não tinha nem pego ainda a pandemia. Então, da pandemia para cá, eu não tenho aqui estatística, mas possivelmente um número muito grande de pessoas que têm se suicidado. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso, que é muito importante. Como prevenir o suicídio? E o suicídio é consequência de uma depressão prolongada, que impede a pessoa de ser ela mesma, dela se sentir amada e acolhida. É muito importante. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Eu sou Ana Maria Soares, parapsicóloga clínica, né, do Sistema Grisa, hipnoterapeuta, e vai estar comigo aqui, como sempre, Ana Lúcia, que também é parapsicóloga, e a Franice, que é psicanalista. Então, vou estar chamando as duas para a gente poder estar conversando, que esse tema é muito importante e nós precisamos de ficar vigilante, né? Atentos às pessoas e a nós mesmos, que às vezes ficamos inseguras, ansiosas, com medo, e a gente não sabe por quê, ficamos presos dentro de casa, a vida fica sem sentido pra gente. Então é sobre isso que a gente vai estar falando agora. E aí já tem várias pessoas que entraram, né? Tem o Gustavo aí, ó, tem o Laurindo, e outras pessoas que eu tô vendo, outros não tô conseguindo enxergar, a Lígia, Elcimar e muitos outros. Bem-vindos a todos e a todas que já estão aqui e as que vão chegar daqui a pouco. E que vão ver depois lá no meu Instagram, que vai ficar gravado. Então, vou estar chamando as duas colegas aqui, a Ana Lúcia e também a Franice. Vamos estar chamando aqui essas duas colegas, né? Que é muito importante a gente estar trabalhando sobre esse tema, gente. Aí chegando as duas. Bem-vindas aí, Franice. Bem-vinda, Ana. Que bom que vocês estão aqui. Hoje deu certo, né? Semana passada deu aqui um probleminha aqui no meu celular, no meu Instagram, que estava desatualizado, mas agora atualizei, tá tudo certo, beleza? E hoje esse tema, né, que a gente vai estar falando é um tema muito importante, que eu já estava comentando antes, porque é um número muito alto de pessoas que têm se suicidado a cada dia. E às vezes a gente, né, até acusa as pessoas, isso aí é falta de fé. Eu ouço muito isso, né? A pessoa não tem fé, por isso que ela se suicida. Gente, não é nada disso. Né? É o quê? É uma depressão prolongada que a pessoa carrega com ela, ela se sente, né, rejeitada. A vida dela fica sem sentido, a vida fica sem graça, sem objetivo, e ela acha que ela está sobrando no mundo, que ninguém gosta dela. E por causa disso ela acaba então com a sua própria vida. Quando isso acontece, que a gente percebe que tem alguém assim perto da gente, ou a gente mesma está sentindo assim, essa angústia, está sentindo que a gente está querendo ficar muito dentro do quarto, que não quer conversar com as pessoas. É hora de buscar uma ajuda, para a gente poder então nos sentir o que mais valorizada, perceber a importância que a gente é, porque cada uma de nós é criada como uma pedra preciosa para brilhar. Então esse brilho nosso tem que estar presente para jogar energia boa para as pessoas. E a gente mesmo buscar energia pra gente. Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Tá bem, gente? Então que bom que vocês já estão aí. Agora eu vou passar a palavra então para a Franice, depois para a Ana Lúcia, para a gente então continuar essa conversa aí, hein? Vai lá, meninas, é com vocês.
Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Boa tarde a todos que vão entrar depois. Sejam todos muito bem-vindos, né? Essas lives marcaram mesmo as lives das 17 horas, né? E é o chá das 5. E esse assunto realmente é um assunto muito sério, porque não é porque a gente está nessa época do ano que sempre tem o Setembro Amarelo. Eu lembro que ano passado a gente também fez uma live do Setembro Amarelo, mas vai o ano inteiro, né? Porque a gente não sabe quando que a gente vai ter essa dor, quando que a gente vai ter um luto, como que a gente vai lidar com um luto, como que a gente vai lidar com a nossa depressão, como a gente vai lidar com a nossa ansiedade, porque a ansiedade também gera, né, essa dor, e pode acontecer do suicídio. E fora as dependências que existem aí, né, incluindo muito além da dependência química, a emocional. Pós-pandemia, ele, além da pandemia, claro, mas o pós-pandemia aflorou muito esses sentimentos, né, de rejeição, abandono. As pessoas também estão com dificuldade em se relacionar socialmente. Então, eu tenho atendido muitas pessoas com questões com julgamento do outro, com o ponto de vista do outro, né, medo de se expor, de como vai ser acolhido. Então, tudo isso veio com o pós-pandemia. A gente está aprendendo de novo, né, gurias, a nos relacionar com as outras pessoas. A gente ficou muito tempo em isolamento. Então, além do isolamento, que teve a dor do isolamento, quando a gente se acostuma com isso, a gente vem para a coletividade de novo. Então, tudo isso também gera aí vários sentimentos dentro de nós, né? Então, é muito importante a gente ter o autoconhecimento, identificar tudo isso, saber de onde vem. E agora eu vou me apresentar. Então, eu me chamo Franice Stocker, eu sou psicanalista clínica, mentora, analista comportamental, especialista em relações humanas, trabalho com várias terapias, e incluindo a hipnoterapia também. E também tenho aí grupos de sala de aula em que a gente estuda a ansiedade com exercícios, como a gente faz aí para entender o que é esse sentimento, da onde ele vem, como a gente pode resolver ele da melhor forma. E aí, então, no próximo bloco, então, a gente dá seguimento aí ao que pode ocasionar tudo isso, né? Vou passar para a Ana Lúcia agora. Boa tarde, pessoal. Eu inicio agradecendo, né, as pessoas que estão participando com a gente aqui, algumas pessoas conhecidas, outras não, mas muito bom ter vocês aqui interagindo com a gente hoje nesse domingo, né? Como diz a Franice, no nosso chá da tarde, chá das 17 horas. E para falarmos em prevenção de suicídio, me veio logo assim uma coisinha que eu queria colocar, já ir abrindo essa live. Uma coisa é aquilo que nós dizemos. Então, às vezes, nós conversamos com uma pessoa e ela nos diz uma coisa. Outra coisa é aquilo que está por trás daquilo que a pessoa diz. É aquilo que a pessoa realmente sente. Então, o que eu tenho observado? Muitos casos que a gente vê de famílias que têm os seus entes queridos, que partem desse mundo pelas próprias mãos, que é através do suicídio, às vezes a família não percebe. Por quê? Uma coisa é aquilo que a gente diz. Por exemplo, você está passando aí na rua, a pessoa pergunta para você, e aí, Ana Lúcia, como é que você vai? Automaticamente eu vou responder o quê? Tá tudo bem. Né? Você não vai ficar falando, né, todos os seus problemas. E às vezes na família também, ou no trabalho, né, você mantém a mesma linha. Até porque as pessoas não são terapeutas e você não vai sair por aí falando tudo que você sente para as pessoas. Então, o que acontece? Existe aí uma mente oculta, né, que você geralmente não fala. Você fala aquilo que você quer, mas como que está o seu sentimento? Como que está por dentro da pessoa? Né? Que é isso que a gente às vezes tem que compreender para compreender o porquê que uma pessoa leva a dar fim na sua própria vida, que é o suicídio, né?
Então, onde que o Grisa nos chama a conversar sobre isso? É compreender que nós temos programações, igual a gente sempre falou, né? Essas programações estão no nosso subconsciente e muitas delas estão lá no fundo, no profundo mesmo. Está tão oculto que até nós que estudamos isso, a gente passa, às vezes, a vida toda sem conhecer todas as programações que tem no nosso subconsciente. Então, são essas programações que, quando acontece alguma coisa, que disparam aquele gatilho e a pessoa leva a pessoa a se perder nos seus próprios sentimentos. E leva ao que vocês já colocaram, a uma depressão profunda, a uma ansiedade muito grande, aquelas dores que estão muito forte dentro da alma da gente. Então, eu sou Ana Lúcia, né? Sou parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, e no próximo bloco eu estarei dando algumas dicas, né? Para a gente conseguir identificar quais essas dores, como que essas dores estão no nosso subconsciente, né? O nosso mentor, o Dr. Pedro Antônio Grisa, por ele ter sido depressivo, ele estudou muito a depressão para compreender, né, essas dores que estão dentro da gente, e que a gente pensa que elas estão inoperantes, mas elas estão operando e trazendo resultados para a nossa vida. Agora eu vou estar passando para você, Ana, e no próximo bloco a gente continua dando algumas dicas para a gente perceber aonde que estão essas dores dentro de cada um de nós. É com você, Ana. Sim, está aí até a Norma, está aí falando, né, que eu perdi uma sobrinha por suicídio, ó, com 18 anos. E a gente tem percebido um número muito alto, né, de jovens, de adolescentes, que têm perdido a vida, que está se suicidando, exatamente por causa dessa questão que a gente acabou falando. A pessoa começa a se sentir rejeitada. E a rejeição, ela é prolongada. Como a Ana disse, ela está lá no profundo do nosso ser, que ela vem da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. Então, ela vai ficando lá dentro. E aí, quando acontece um fato hoje, às vezes é uma coisinha boba que acontece hoje, mas o gatilho leva lá atrás, naquela profundeza que está naquela programação lá atrás aí. E aí vai desencadear, né, uma depressão muito forte e que a pessoa, às vezes, ela não sabe, ela não consegue. E os jovens que não conseguem lidar, né, com tudo isso, até porque hoje a nossa juventude, ela não tem assim, muita consistência, né? Muito menos do que nós lá, mais lá de trás, da era dos músculos, né, que a gente fala, dos nossos pais, nossos avós. Por quê? Porque lá a vida era muito mais difícil, mas ao mesmo tempo as famílias eram muito grandes. Então os irmãos estavam ali unidos, né, se encontrando, os primos, então a família era maior. E hoje não, hoje a família ela é muito reduzida. É 1, 2, 3 filhos no máximo. E o que acontece? E às vezes, muitas das vezes, é filho único. E aí essa criança, né, que é filha única, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a desenvolver nela, né, uma ansiedade, porque ela não tem com quem brincar. Ela, às vezes, vai ficar brincando lá com a televisão, ela vai, né, criando os bonequinhos dela, as fantasias dela, porque a mãe também ela não está mais tão presente como antes, porque na era dos músculos, a mãe ficava cuidando dos filhos. Hoje, na era tecnológica que nós vivemos, a mãe trabalha, porque ela precisa também de trazer o sustento para casa. Então, os dois trabalham. E aí, em vista disso, a criança também ela acaba muitas vezes ficando com a avó, ficando com uma cuidadora, né? Com a babá. E ela sente falta, né, da mãe, é como se a mãe estivesse abandonando ela. Não é verdade. Mas esse sentimento fica lá dentro da criança. E ela vai crescendo com esse sentimento de abandono, de rejeição. E quando isso acontece, gente, esse sentimento, isso vai acompanhando a vida da pessoa lá para frente. E quando chega na adolescência, né, em que começa a florescer, né, toda aquela programação, tudo aquilo que está lá dentro, que a criança, o adolescente quer se autoafirmar,
Então vem tudo, né? Vem carregando, ele vem trazendo tudo aquilo na mente. E aí ele não consegue, né, fazer com que harmonizar a mente de tal forma que ela vai sair daquela situação com tranquilidade. E aí quando chega essa idade, geralmente a criança que ela já se sente rejeitada, isso aí fica muito mais forte. E ela começa a sentir realmente para que eu sirvo? Não presto para nada. A minha vida não vale nada aí. E eu atendo muitos jovens e muitas pessoas que chegam para mim com esse discurso, né? Com essa reflexão. Para que eu sirvo? Aí eu tenho sempre uma historinha, que é até do livro da Ana Fagundes, que ela conta assim, que eu falo, sempre pergunto para a criança depois, né? Se ela se sente desse jeito. Ela conta a historinha da gotinha. Uma gotinha, né, de chuva que vem, tal, e ela se sente como ela tivesse, não valesse nada. E ela se sente abandonada, ela acha que ela trabalha muito, que ela, com dia de chuva, ela fica lá andando, vai para lá e para cá e tudo, e as pessoas pisam nela, não dá nenhum sentido na vida dela. Até que um dia, ela cai numa folhinha, e ela fica a noite inteira lá em cima daquela folhinha. No dia seguinte, a folhinha olha e agradece. Puxa, que bom! Olha como você é importante. Como se não fosse você, a gente não ia morrer. A natureza não ia existir. Porque a gente precisa de você. E começou a elogiar ela. Aí ela olhou e falou, mas eu sirvo para isso tudo? Puxa, ninguém nunca falou para mim que eu era tão importante. Eu achava que ninguém gostava de mim, que eu não servia para nada. E aí ela mostra, né, o arco-íris, né, a folhinha mostra assim, olha lá, olha, esse arco-íris tão lindo é por sua causa. É o quanto que você é importante, quanto você traz vida para todo mundo. Aí depois eu pergunto para a criança, como é que você se sente? Como a folhinha ou como essa gotinha aí? A criança responde como a gotinha. Quando ela se sente como a gotinha, significa o quê? Que ela está se sentindo rejeitada, ninguém gosta dela. Esse é o sentimento que ela tem. A mãe, o pai, os avós estão tentando de tudo, mas ela se sente rejeitada. Entendeu, gente? Então, é nesse sentido que a gente tem que estar trabalhando com a criança e trabalhando com a gente mesma. Porque tem muitos momentos na nossa vida que a gente acha que a gente está sobrando mesmo. Que a gente não serve para nada. Porque a gente está sendo desvalorizada naquilo que a gente faz. Quando isso começa a acontecer, é um alerta. Fique atenta. Vai buscar uma ajuda. Vai buscar um profissional que possa te ajudar a compreender esse momento que você está vivendo. Esse momento que seu filho está vivendo, a sua filha, para você poder então ajudar. Porque às vezes você quer, mas você não sabe. Então é um profissional mesmo que vai oferecer técnicas, né, exercício, para ela poder então sair daquela situação e se sentir valorizada, se sentir importante, sentir que a vida dela vale a pena. Não é isso, Franice? Isso mesmo, muito boa colocação, né? E uma das maiores causas do suicídio, ela é a depressão, né? Quando as pessoas falam assim, ai, que corajosa a pessoa que tirou a vida, né? A gente ouve isso, ai, a pessoa é muito corajosa para tirar a vida. Não, a pessoa está com uma dor muito grande. Eu sempre olho por esse lado, a pessoa ela quer tirar a dor que está nela. É uma dor que ela é muito doída, ela dói dentro de nós, né? E cada um sente essa dor da sua forma de compreender, né? Como a Ana colocou agora, é a nossa compreensão daquele momento que a gente está vivendo. Então, às vezes, a gente tem sim uma força que nos impulsiona, que nos move, muitas vezes pode ser a família, muitas vezes pode ser um amigo, uma amiga, que te impulsiona para sair daquele estado que tu tá ali de letargia, de depressão. Mas muitas vezes a gente sozinho, a gente não consegue fazer isso. E precisa do profissional, para que esse profissional te dê realmente a mão e veja que tu não está sozinho nesse mundo, que não é só tu que passa por isso. Que existem outras pessoas também, e que elas também venceram, elas conseguiram sair disso. E a causa da depressão, elas são inúmeras. A depressão já fala a palavra, é uma depressão, é uma falta de energia, né? Ela cai.
né? E isso faz com que a gente tenha várias sensações, sentimentos dentro de nós, angústia, tristeza, dores no corpo, por dentro do corpo. A dor parece que tu levou assim uma surra, mas tu toca no teu corpo, ele tá normal. Por dentro do teu corpo, tu sente uma dor absurda. Não sabe o que fazer, os pensamentos rodam. Eu não sei o que fazer com essa sensação, com esse sentimento. Eu estou preso nesse sentimento. Isso se dá muito porque existe um desequilíbrio entre o nosso sistema parasimpático e o simpático. O simpático, ele é o quê? Né, meninas? Ele é da luta e fuga, é aquela sensação que te dá impulsionamento. O parasimpático, ele te coloca numa situação de calmaria, tranquilidade. Então, quando existe um desequilíbrio desses sistemas hormonais que são cerebrais dentro de nós, fisicamente falando, vai causar também a depressão, vai te dar uma disponibilidade ali. Muitas pessoas já têm essa, né? Já nascem muitas vezes com essa, agora me fugiu a palavra, me ajudem aí, com essa disponibilidade, predisposição, obrigada, essa predisposição a sentir depressão, né? Não só ali mentalmente falando, com toda a nossa ancestralidade, por querer ali assumir o lugar de alguém que foi ancestral nosso, que não foi visto, né? Que ele foi rejeitado, foi excluído por algum motivo, mas também a sensação que a gente tem, a compreensão da nossa mesmo ali, da nossa, desde o útero da mãe, desde ali da nossa vivência dentro da nossa família. Quando a gente é inserido na sociedade também, vai também somatizar essa sensação. Então, não é que a pessoa que tira a vida, ela tenha coragem por tirar a vida, ou porque ela tentou tirar a vida, que ela é uma pessoa corajosa. Mas é porque ela quer tirar a dor. A dor é muito grande. E todos nós aqui, acredito que nenhum ser humano, a não ser as pessoas que não tenham sentimentos, como no caso, uma pessoa que é psicopata, que ela realmente nasce desprovida de sentimentos, né? As outras pessoas, nós todos já sentimos essas dores. Todos nós já tivemos a intensidade da dor de um luto, a intensidade da dor de uma perda. Mas cada um de nós vai ter a sensação, a compreensão do que fazer com esse sentimento. Então, muitas pessoas buscam ajuda. Ajuda de familiares, de amigos, ajuda de um profissional, mas muitas pessoas não conseguem fazer isso, têm medo de serem julgadas. Vejam bem, as pessoas que são abusadas, né? As pessoas que são abusadas, elas não conseguem, muitas vezes, contar o que aconteceu com elas, né? Elas não têm, assim, essa força para dizer o que houve, para elas saírem daquele estado ali que elas estão vivendo, daquela dor por vergonha, porque acham que vão ser comparadas. Então, eu levo muito ali a fala da Ana para os jovens. Eu tenho atendido muitos adolescentes. E quando a gente remete ali à questão dos cortes, né? As pessoas se cortam, baleia azul. As pessoas se cortam, se punem. Por que isso? Porque não estão sendo vistas na compreensão delas, que elas trazem, daquela consciência que elas trazem, elas querem que a pessoa entenda o que elas passam. Mas elas não conseguem, muitas vezes, expressar o sentimento em si para a pessoa que está junto. Então, a pessoa, muitas vezes, ela quer ajudar, e numa fala que essa pessoa diz ali, como que diz, como você está, o que você está sentindo, sai disso. É doído ouvir isso, a pessoa não está preparada para isso. Às vezes ela quer só um colo, um acolhimento, um carinho, uma demonstração de escuta, de afeto. Então, a pessoa, ela se sente não vista, não compreendida daquilo que ela quer levar adiante. Então, o que ela faz? A forma que ela tem disso é se cortar, é se punir, para terminar um pouquinho com aquela dor. E, às vezes, isso é tão forte, que ela realmente consegue tirar a própria vida numa situação assim. Então, é sutil. As pessoas, elas não vão demonstrar que elas estão em estado depressivo, ou que não estão lidando bem com o luto. O luto tem 5 fases, né? Às vezes a pessoa ela não tem assim o discernimento em dizer para o outro o que ela está sentindo naquele momento, daquela dor que está causando aquela dependência emocional quando sai de um luto vivo, como a gente sabe que é de um relacionamento. As pessoas, às vezes, elas não conseguem expressar o que causa essa dor interna. Então, isso faz com que a pessoa, muitas vezes, ela recorra a medicações, recorra a artifícios como arma branca, arma de fogo, e ela, ali num
segundo, um milésimo de segundo, ela vai ali atentar contra a vida dela numa intenção de tirar a dor que ela sente dentro dela, que não sabe lidar. E é sutil. Todas as demonstrações que essa pessoa traz do que ela está sentindo é muito sutil. Começa muito com o isolamento, devagarinho, e se isola dos amigos, né? Começa se isolando, querendo ficar mais quieta em casa, não tendo mais vontade de fazer coisas cotidianas que ela fazia antes, não tem mais energia, muitas vezes, nem para tomar o banho, não tem vontade mais de se arrumar, não tem mais vontade de trabalhar, de sair. É muito sutil. Então, todas essas demonstrações devem ser vistas. Principalmente quando a pessoa diz, eu vou me matar. Muitas pessoas dizem, cachorro que late não morde. Não é bem assim. Às vezes a pessoa já está demonstrando ali que ela está realmente disposta a fazer algo e a gente não está levando em conta até um dia que toma por surpresa que essa pessoa tirou a vida. Então, tudo tem que ser levado em conta. Tudo é motivo de buscar uma ajuda, né? E no próximo bloco a gente fala mais sobre essas questões aí também da depressão. Vou passar para a Ana Lúcia. Muito boa as colocações de vocês, né? Só fazendo um gancho aqui, né, nessa questão da rejeição, ou que a pessoa não é vista. Não é que ela tenha sido realmente rejeitada. Então, isso é muito bom ficar claro, né? Como ela se sentiu. Ela se sentiu rejeitada, mas não significa que ela foi realmente rejeitada, né? Ou ela que se sentiu não vista pela família. Aí ela começa a se cortar, fazer essas coisas para quê? Para chamar a atenção. Mas não é que a família não está vendo. A família está vendo, só que ela tem uma expectativa de que a família veja ela mais, esteja presente mais. Então, é a expectativa que ela coloca nas coisas, né? Então, uma coisa que acontece com a gente, né? Nós, no Sistema Grisa, sabemos que as coisas não acontecem, né? Que é a nossa própria mente que constrói. Mas quando, por exemplo, acontece um fato na vida, uma coisa que a gente sempre tem que olhar para dentro da gente é como que eu me sinto. Como que eu me senti com aquele fato? Porque às vezes o fato não é tão um bicho de 7 cabeças, mas como que eu me senti naquele momento? Então, é ter esse olhar interno. Então, eu vou começar esse segundo bloco, isso foi só um gancho, tá? Que eu peguei na fala de vocês, falando dessa. Uau, peraí. E o nosso mundo é uma construção mental. Isso nós sempre estamos falando aqui, né? Que nós estamos construindo o nosso mundo a cada dia. Isso daí é muito importante para expandir o quê? A nossa consciência. Porque nós fomos educados a achar que o nosso mundo, a culpa é do outro, né? Então, quando a gente fala nessa questão da rejeição, às vezes a gente fala assim, mas a culpa é do pai que rejeitou, a culpa é da mãe que rejeitou. Não, não se trata de culpar ninguém. Depois eu vou estar aprofundando um pouco mais isso. Mas para a gente compreender essa questão, nós vamos construindo todos os dias a nossa história. É uma construção nossa, do nosso dia a dia. Mas, além de construirmos, nós trazemos programados dentro da gente o que o Sistema Grisa chama de programações mentais. A Franícia já falou um pouco aí na fala dela. Nós trazemos programações dos nossos ancestrais, quer dizer, daquelas pessoas que viveram aqui antes da gente. Nós trazemos programações da nossa vida intrauterina. Essas programações, então, são muito importantes, porque tudo que a mãe, durante aquele período de gestação ali, sentiu, vivenciou, imaginou, passou, tudo aquilo ficou programado no bebê. E o bebê, naquele momento ali, ele só tem em mente o quê? Subconsciente. Nós, depois de 7, 8 anos de idade, nós passamos a ter a mente racional. Então, a gente começa a ter um filtro.
Mas até então, naquela fase ali da primeira infância também, a gente é igual uma esponjinha, todos nós. Então, tudo aquilo que nos é passado, identificar sentimentos com essa consciência, trabalha as crianças. É um comentário aqui de uma pessoa que, acho que é a Sandra que falou. Então, ela está fazendo uma complementação aqui. Depois eu tento ler novamente o comentário dela. Então, tudo aquilo que vai acontecendo entra no nosso subconsciente sem filtro, sem nada. Então, daí, a nossa preocupação, não é preocupação, mas assim, a gente ver o que uma criança está assistindo. Hoje em dia, é igual a Ana colocou, está tendo muitos casos de suicídios em jovens e adolescentes. Mas veja bem, a geração já está sendo educada com o quê? Com um celularzinho na mão. Eu vejo bebês. Gente, olha a gravidade disso. O bebê não tem a mente racional. E as pessoas, para não tomarem conta da criança, botam o celular na mão da criancinha. De 1 aninho, ela fica ali. Aquilo ali está entrando. Gente, isso é muito sério. Tudo para o subconsciente da criança. E aquilo ali está fazendo as programações mentais na criança. Então, aquilo ali está programado, igual a Ana colocou, em algum momento que ela vai passar uma determinada experiência na vida, aquilo que foi programado, o nosso subconsciente é um robô. Aquilo ali vai, ser como um gatilho na vida dela. E aí entra o quê? Uma dor. Como a Franice falou, uma dor que é um buraco tão grande que ela não sabe de onde que veio esse buraco. E o buraco está ali. E as pessoas, às vezes, não percebem. Só vão perceber quando o buraco já está muito fundo. E, às vezes, não conseguem. E eu vejo isso muito. Eu tenho visto muito casos de adolescentes hoje e jovens tirando a própria vida. Mas é justamente por isso. Então, essas programações estão dentro da pessoa, mas elas estão agindo ali. O Grisa fala que ninguém é o que é porque quer. Nós somos frutos dessas programações, tá? Algumas estão à vista, chega na mente da pessoa, a pessoa consegue compreender que tem aquela programação. Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de animais. Quando eu fiz o curso, eu fui compreender o meu amor por animais. Eu tenho uma programação mental que eu gosto muito de animais. Então, quando eu vejo alguém fazendo alguma covardia, eu detesto ver carroça. Entendeu? Eu compreendi isso. Eu tenho esse amor, está na minha programação, uma programação que eu tenho no meu subconsciente que chegou até o meu racional. Eu compreendi esse amor que eu tenho para os animais. Mas tem algumas programações que elas estão no nosso subconsciente, elas estão operando, elas estão fazendo acontecer coisas na nossa vida e que a gente não consegue identificar que programação é essa. Mas acontece fatos na nossa vida. Então, gente, esse é um princípio muito importante para a gente se compreender, que é o princípio da autorresponsabilidade, que tudo parte da nossa mente. Isso é que a gente chama de expansão de consciência. Não parte do outro. Mas lembre-se que essas programações estão no nosso subconsciente, que é como um terreno, né, que a gente sempre fala, como um robozinho, mas nós não temos culpa dessas programações. O Grisa sempre enfatiza isso. Não existe culpados. Por quê? Nós recebemos essas programações. Eu não sei quanto que eu recebi essa programação minha de gostar tanto de animal. Eu não sei. Eu não sei se foi meu avô, meu bisavô, meu tataravô, da onde que veio. Mas hoje eu compreendo que eu tenho essa programação. Então eu sei agir racionalmente diante de uma situação assim. Antes eu ficava revoltada, eu queria bater no carroceiro, eu queria brigar. Hoje eu consigo me controlar. Então, é por isso que é importante a gente estar fazendo terapia, para a gente conhecer algumas programações que estão no nosso subconsciente, que podem vir à tona como um gatilho diante de uma dor
que a gente venha sentir e elas podem se manifestar aí na nossa vida. Então, quando a gente é criança, a gente escuta muita coisa. Depois, na idade adulta, a gente também escuta. Só que na idade adulta, depois dos 7 anos, nós temos o quê? A nossa mente racional. Então, a gente começa a ter um filtro mental. Então, se a gente souber trabalhar bem o nosso racional, a gente não vai deixar que algumas programações mentais, que o Grisa chama de programações mentais atrapalhadas, entre dentro da gente e comece a provocar os resultados efetivos e eficazes na nossa vida. Então, agora eu vou estar passando para a Ana aí, para ela dar continuidade, e depois eu volto também, colocando um pouquinho mais o que a gente pode fazer, né, para prever todas essas coisas na nossa vida. É com Muito você, bom, Ana. meninas, é isso aí, né? Esse tema é um tema importante que toca diretamente a gente e as pessoas que a gente ama, que estão próximas a nós. Então é bom a gente, né, ir ouvindo, partilhando depois dessa live, que eu acredito que vai ajudar outras pessoas também. E uma coisa importante que o Grisa sempre diz, que o depressivo, né, a pessoa depressiva, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa o quê? Muito paranormal. E ela tem um QI muito alto. Então, o que acontece com a pessoa paranormal? Ela que é muito inteligente. Ela, às vezes, ela se sente deslocada no ambiente que ela está. Porque ela é capaz de ela enxergar lá na frente. E a pessoa ainda está aqui atrás, ela já está lá, ó, bem lá na frente aí. E aí ela não é compreendida. E aí ela começa a se sentir também o quê? Alguma coisa errada está acontecendo com ela. E aí vem esse sentimento também de depressão. Porque ela começa, já tem a programação dela lá atrapalhada, aí ela está aqui e ela é muito inteligente, ela é capaz, ela é muito paranormal, tem uma capacidade de perceber as coisas muito rápida. E aí, quando ela, no ambiente que ela está, ela não encontra isso. E ela fica, então, se sentindo deslocada. E aí o Grisa diz que ele também, né? Ele, como pessoa, foi uma pessoa muito deprimida, né? Teve uma depressão muito forte, chegou a tentar suicídio. Ele tentou suicídio 3 vezes. E ele era psicólogo também. Estudou psicologia e tentava, ele não conseguia. E aí ele foi fazer o doutorado em parapsicologia. Aí ele descobriu que a depressão dele vinha lá da mãe, que tinha tido vários abortos antes dele. E quando engravidou dele, ela tinha tanto medo de perdê-lo, né, de que esse filho pudesse morrer e que ela pudesse morrer também, que ela passou o tempo inteiro assim. Então já estava, né, com o útero enlutado. E por causa dos abortos que ela tinha tido antes. E isso trouxe tudo que a mãe sente, né? A criança sente, como a Ana já falou aí. Então isso ficou muito forte nele. Quando ele compreendeu, primeiro ele descobriu, e depois ele compreendeu, ele se libertou. E quando ele se libertou, ele se tornou essa pedra preciosa aí, que ele veio perceber a inteligência, como ele era um homem inteligente, escreveu vários livros, né? E fez vários CDs, criou o Sistema Grisa, e aí ele descobriu a paranormalidade que existia nele. Era um homem capaz assim, de perceber, de ajudar as pessoas. E tanto que criou o Sistema Grisa, tem parapsicólogo nesse Brasil inteiro e fora do Brasil, para ver assim, quando a pessoa ela está naquela depressão, mas que ela se liberta da depressão, ela vai perceber o poder que ela tem. Isso, gente, é muito importante a gente perceber. Porque aí é como aquela usina, né, energética, que antes estava ali desativada, parada. Não serve para nada. A pessoa está lá sentindo o quê? Inútil. Quando ela faz essa descoberta de quem ela é, pronto, essa usina, ó, ela vai jogar energia para tudo quanto é lado. E a pessoa vai ter tanta vontade de viver
que isso vai ser o mais importante para a vida dela. Então, gente, é muito importante, né? Cada um de nós, vocês estão assistindo aí, para poder observar isso, e vocês vão ver que os filhos de vocês, mesmo aqueles que às vezes estão numa situação de depressão, ou mesmo a pessoa mesmo que está vivendo isso, são pessoas assim que têm uma capacidade muito grande. Só que às vezes ela não está conseguindo, nessas programações atrapalhadas, não está deixando ela enxergar quem ela é. Porque tudo que se cria na mente se torna realidade. Então, aquilo que ela carrega lá na mente dela, subconsciente, vai fazendo com que ela não enxergue a pessoa, a riqueza que ela tem, o quanto que ela pode se ajudar e ajudar as outras pessoas. E essa descoberta vai fazer com que essa pessoa, olha, ela vai se tornar alguém assim que, sabe, que vai viver muito feliz, em harmonia. Porque quando a gente está bem, qual é a lei cósmica, as leis cósmicas mais importantes da nossa vida? Que está lá no nosso DNA. É a lei da harmonia, da vibração, da evolução. Quando eu estou em harmonia comigo mesma, eu estou em harmonia com o universo, com Deus, com as pessoas, com tudo. E aí eu vou vibrar coisas boas, vou trazer energia boa para mim, e isso vai fazer com que eu também consiga criar dentro de mim coisas positivas. Gente, eu vou evoluir coisas boas. Isso é muito importante. E às vezes, gente, nós temos uma telepatia tão forte e a gente não sabe usar dessa telepatia. E a mãe, muitas vezes, ela pode ajudar o seu filho através da telepatia. O que é a telepatia? A gente já falou várias vezes sobre isso aqui, né? Até falamos outro dia, quando a gente falava sobre os fenômenos paranormais. A telepatia é a comunicação das mentes. E a mãe, ela pode se comunicar com a mente do filho, que está em depressão. Eu tenho um exemplo disso. Um pai que me ligou pedindo, pelo amor de Deus, para me atender o filho dele, que era um homem já casado, e que estava numa depressão assim, muito grande, que estava querendo se suicidar. E eu pensei, mas será que... Eu perguntei, mas e ele? Mas ele quer conversar? Aí eu falei assim, não, ele tem que querer. Eu falei assim, não é tem que querer. Se ele quiser, eu consigo. Se não quiser, não adianta. Aí eu liguei para esse rapaz, perguntei para ele. Ele, não quero falar com ninguém, não. Ele está numa situação assim tão, sabe, assim, de depressão tão forte, que ele não queria, ele não estava nem tomando os remédios psiquiatra. Aí eu falei para o pai dele, então eu quero falar com a mãe. Aí eu comecei a conversar, fui falar com a mãe, ensinei uns exercícios para ela. Falei, olha, você vai fazer isso todos os dias. Dentro de um mês, tenho certeza, se você fizer certinho, dentro de um mês o seu filho vai querer conversar. E não deu outra. Eu fui ensinando ela, passei um áudio para ela, falei, você vai fazer isso toda noite. E ela foi fazendo. Ela foi vivenciando cada dia cada mês que ela estava grávida desse garoto, desse filho dela. E também no dia do nascimento, porque tinha sido muito traumático, tanto a gravidez como o nascimento. E eu fui ensinando ela então, como é que ela tinha que fazer. Depois de um mês, o pai ligou para mim de novo e falou assim, Ana, agora ele aceita. Eu falei, é. Liguei para ele, disse, não, quero sim. Eu fiz algumas sessões com ele, depois fiz uma hipnose. O menino, olha, mudou completamente. Por quê? Porque a mãe tem uma telepatia, ela penetra no subconsciente do filho. Mesmo à distância, sabia? Que ele mora numa cidade, ela mora na outra. Mas as mentes, né, elas se comunicam independente, né, de espaço. Gente, isso é muito importante. Olha como Deus nos criou de uma forma tão poderosa. Nós temos uma mente com tanta capacidade, mas a gente não sabe, a gente não usa. E aí a gente acaba ficando sofrendo, né? Olha essa mãe, eu tenho outros exemplos também, né, de casos que isso aconteceu e que a pessoa conseguiu realmente sair daquela situação de depressão que estava. E que está levando uma vida normal, tranquila.
Eu continuo acompanhando esse rapaz porque ele está desempregado, né? Ele está lutando para conseguir emprego, tem a questão familiar, tem outras questões que estão envolvidas também, mas da depressão ele se libertou. Gente, isso é fundamental. Então, como é que nós podemos ajudar, né, a criança, o jovem, ou você mesmo que está aqui? É buscando uma ajuda. É buscando um profissional, sabe, que vai poder te dar, orientar, ajudar você, ajudar a sua mãe, o seu filho, a mudar realmente, a buscar lá dentro dele as coisas boas que ele carrega lá com ele. Porque como a Ana falou antes, só aparece o quê? O negativo na vida da gente. Aquelas coisas boas que né, está programado, às vezes ela fica lá, ó, latente, escondida. A gente não consegue ver. Só aparece o joio, né? O trigo fica escondido e o joio é que aparece. Quanto mais a gente jogar semente positiva na nossa mente, mais capacidade a gente vai ter de nos libertar de tudo aquilo que nos atrapalha e que nos impede de ser feliz. E essa live quer ajudar você a ser feliz, quer ajudar você a ajudar o seu filho, o seu vizinho, as pessoas que estão próximas de você, a se libertar desse trauma, dessa situação tão difícil que faz com que a pessoa queira morrer do que viver. E aí estamos aqui para dar essa ajuda para vocês aí hoje. Né, Franise? Sim, meninas, muito bom. Até fiz umas anotações aqui para não me perder, né? Quando a gente fala assim de ancestralidade, né, que a gente traz aí com a gente tudo que esses ancestrais vivenciaram. Isso remete muito à fala do Jung, não tanto da constelação sistêmica, que traz isso na metodologia, mas também do Jung. O Jung trabalhava com o inconsciente coletivo e os nossos complexos. E isso está lá ligado aos nossos sentimentos e emoções, o que a gente herda dos nossos antepassados através da cultura, formas de pensar, formas de agir. Isso tudo é passado de geração em geração, não só mentalmente, através da energia mental, né, de comportamentos e ações, mas também no nosso DNA, como a Ana Maria e a Ana Lúcia falaram. Então, isso fica registrado em nós. Quando a gente faz as constelações sistêmicas, uma das coisas que a gente consegue olhar são as exclusões. Então, as exclusões, elas têm um papel muito importante naquela pessoa que hoje está vivenciando uma sensação de não ser vista e não sabe o que está acontecendo com ela. E o que acontece aqui, né? Todos nós tivemos exclusões nos nossos antepassados. Alguém que foi excluído, um aborto não visto, por exemplo, uma pessoa que assassinou outra pessoa e por vergonha familiar não está sendo incluída, foi excluída dessa família. Um dependente químico que lá naquela época era vergonhoso, aquela pessoa que fazia escândalos muitas vezes na sociedade, então essa pessoa é retirada da família e ninguém mais toca nesse assunto. Essas exclusões fazem com que os nossos sucessores assumam o lugar dessa pessoa. Então, isso tem que ficar bem claro. Não é que essa pessoa é a pessoa que foi excluída. Não é nada disso. Ela assume aquele lugar de uma forma diferente. E muitas vezes a gente não consegue identificar o que causa essa sensação de não ser compreendida, não ser vista. Junto com isso tudo, com essas heranças dos nossos ancestrais, a gente traz os sentimentos. Aquilo que a gente realmente sente através dos nossos sentidos. Aí a gente vem lá do ventre da nossa mãe e ali já começam as nossas primeiras sensações e percepções de vida, de mundo. O que a gente está sentindo dentro dessa barriga? Através da água mais fria, mais quente, está desconfortável, o útero está apertado, eu não estou conseguindo me mexer muito bem ali dentro. Eu sinto que a minha mãe não está muito feliz por conta dessas sensações ruins que estão trazendo na minha pele. Porque a gente sente na pele, são através dos 5 sentidos, que é o tato, olfato, audição, paladar, e é ali que a gente começa a sentir. Então, se não está confortável, está doendo, está apertado, eu me sinto com frio. Quantas vezes eu ali no ventre estou sentindo frio? Isso traz uma sensação de rejeição para aquele bebê que está lá dentro, né? Então, quando esse bebê nasce, ele já nasce sem saber o que ele sente, porque o bebê não tem consciência, ele não sabe nem falar, ele nem conhece a nossa língua. Mas se a gente vivenciar aí
pegar vários bebês do mundo inteiro e perceber as rejeições, a gente vai chegar muitas vezes nesses exemplos que eu dei. Isso é somatizado depois, no decorrer da existência dessa criança, no decorrer da vida, da infância dela, do 0 aos 7 anos, do que a sociedade, do que os familiares, de que forma essas pessoas vão atender a essas necessidades básicas dessa criança. Então, é como trouxe a Ana ali, a Ana Lúcia e a Ana Maria trouxeram, que muitas vezes a mãe está fazendo tudo por essa criança, e a mãe faz tudo por essa criança, mas a criança ainda assim não tem a necessidade básica dela atendida. Talvez não é fome que ela sinta, é um desconforto por conta da roupa, por conta da fralda, então a necessidade básica dela não está sendo atendida. Ou ela não está sendo estimulada, muitas vezes, a se sentir acolhida dentro da família. Então, por conta de uma super proteção, uma proteção além do normal que a mãe traz com essa criança não consegue se expressar, né? Então, isso traz também uma sensação de não ser vista dentro desse lar. Então, são várias situações que vão ocorrendo e a gente tem que deixar bem claro, não é culpa dos pais, não é culpa dos tutores, quando a gente fala aí de adoções. E eu vou trazer isso aqui porque é muito importante, né? Na constelação sistêmica não existe pais adotivos, existem tutores. Ou seja, a criança ela tem um pai e uma mãe biológica, isso tem que ficar bem claro. Essa criança ela traz no DNA dela a herança desses pais biológicos. Então, quando a gente adota uma criança, essa criança tem sim direito de saber de onde ela veio. Ela precisa saber disso, porque está se excluindo uma família. Então, para que esses pais estão adotando essa criança? Qual é a necessidade desses pais? O que faz com que esse pai e essa mãe queiram adotar uma pessoa? Então, quando a gente exclui a família biológica, a gente exclui uma história que traz ainda toda uma ancestralidade que vem do pai e da mãe. É muito sério isso. Então, essa criança ela tem que saber, no decorrer da vida dela, da onde ela vem, da onde ela está ali, da onde que ela está vindo. E essas pessoas que adotam, que vão dar esse amor, também trazem uma outra história de vida, também trazem mais ancestralidade da família que adota. Então, isso multiplica. Então, é direito dessa criança saber o que ela representa nesse lar, para esse pai e essa mãe que trazem ali agora. Será que ela está suprindo uma necessidade de vazio desses pais? O que fez com que esses pais adotassem é para somar essa união? Então, tudo isso é visto, e a constelação ela faz com que esses pais que hoje cuidam dessa criança faz com que eles também reverenciem os pais que são biológicos. É importante incluir, não interessa o motivo que fez com que esses pais biológicos deixaram essa criança. Mas esses pais biológicos, eles permitiram que essa criança nascesse. Então, eles já fizeram um grande papel para que essa vida viesse ao mundo. Então, essas pessoas que adotam hoje, elas dão condições para essa criança ter uma vida com acolhimento, com amor, para elas conseguirem aí terem uma profissão, para elas irem para a vida e dar continuidade a toda essa existência. Então, por isso que é muito importante a gente trazer isso aqui, porque às vezes as pessoas estão depressivas por conta dessas exclusões, e saber sim que nós sentimos, nós ouvimos, nós sentimos através do nosso olfato e também da nossa pele, e isso faz com que a gente tenha compreensões. Por isso que as emoções, os sentimentos colam. É através das nossas compreensões por conta das nossas sensações. Assim eu passo para a Ana Lúcia agora. Aí. Muito boa a sua fala. Só lendo aqui o comentário da Sandra, né, para a psicóloga, ela colocou que nós não fomos treinados para identificar os sentimentos com esta consciência que a gente falou aqui. Na verdade, nós não fomos nem treinados a identificar os nossos sentimentos. No passado, quando uma criança chorava, quantas vezes que eu já ouvi, engole esse choro, menino. Cala a sua boca. Engole isso daí. Então, esse negócio de identificar sentimentos, né, e compreender os sentimentos, é coisa que atualmente a gente tem ouvido falar. Antigamente não se falava. Criança não tinha razão. Criança não se metia em conversa de adulto.
e assim sucessivamente. E para começar esse terceiro bloco, que na verdade eu vou tentar juntar o terceiro com o quarto aqui, porque eu acho que o nosso horário já está finalizando. Então, eu vou comentar mais ou menos do meu exemplo, né? Eu vim de um útero em luto. Por quê? 2 anos antes do meu nascimento, a minha mãe havia perdido uma criança. A criança foi um natimorto. Então, todos os medos e inseguranças que a minha mãe vivenciou por ter perdido essa criança, quando ela engravidou de mim, ela sentiu tudo isso. Então, isso passou para a minha vida. E essas vivências estavam dentro de mim, né? E às vezes o que acontece? Você não tem coragem, você sente certas coisas e não tem coragem de falar com ninguém. Aí quando você vai para a vida, para o trabalho, para aquela coisa, é aquele sentimento ali, tudo confuso na sua cabeça. Então é muito importante a gente começar a fazer uma reflexão dos nossos sentimentos, né? Por quê? Como é a nossa própria consciência que cria a nossa realidade, acontece um fato. Esse fato leva a um pensamento, né? Esse pensamento leva ao quê? A um sentimento. Esse sentimento desperta o quê? Uma emoção, né? E aquilo ali leva o quê? As suas ações. E vai virando o quê? Um ciclo na sua vida. Aí você começa a agir de acordo com aquele fato anterior. Então, isso vai o quê? Para você o quê? Validar. Tá vendo? Eu não te falei? É assim mesmo, ó. Que são as coisas. E aquilo ali vai sempre se repetindo na sua vida. Para quê? Validar aquilo que você acredita, aquilo que aconteceu. Então, para você reverter tudo isso, tem 2 formas, né? Uma delas, esse ciclo, é você fazer uma autoterapia. Mas se você não consegue fazer uma autoterapia, você começa a buscar o quê? O autoconhecimento. Você pode buscar através de um profissional, né? De nós, parapsicólogos, psicanalistas, pessoas sérias nesse assunto, né? E vai buscando isso tudo. E junto com isso, buscar conhecer um pouco da sua história, né? Que foi isso que a gente já falou. Porque aquilo que está na nossa história, de alguma maneira, vai estar repercutindo na nossa vida. A vida dos nossos antepassados, as crenças. Conforme eu falei, até os 7 anos, nós não temos a mente racional. Então, tudo aquilo que nos foi dito, que era coisa, foi aceito pela nossa mente. E tudo aquilo que a gente acredita, torna-se realidade. E mesmo aquilo que a gente aceitou como crença, que os colocaram na nossa mente e a gente foi aceitando. Então, isso tudo vai fazendo a nossa vida, vai colocando. E ter essa consciência, aí é usar o racional, que ninguém tem culpa. Se você é pai, se você é mãe, se você é tia, e teve alguma pessoa, ou esposa, alguma pessoa da sua família que por alguma razão veio a cometer o suicídio, ter essa percepção que ela tinha as programações mentais dela. E tudo, infelizmente, foi indo para um lado que não se conseguiu reverter este processo. Por isso, gente, é muito importante a gente ter essa consciência que essas pessoas sempre buscaram fazer o melhor, que sabia, que podiam, com a consciência que tinha. Mas hoje nós temos como buscar novos conhecimentos, por isso que o autoconhecimento é muito importante, e procurar o quê? Romper, cortar essas programações que, infelizmente, estão levando a resultados não muito bons na nossa vida, que o Grisa chama de programações atrapalhadas. Romper com essas programações para que no futuro a gente consiga ter novas programações e tomar muito cuidado com o que está sendo feito com as nossas crianças. Porque se está tendo esse resultado de muitos adolescentes e jovens retirando a sua própria vida, significa que estão sendo colocadas programações atrapalhadas nos nossos bebezinhos. O
o Grisa, ele nos convida a fazer uma reprogramação mental, que é daquele folhetinho que eu sempre apresento para vocês, né? Que a Ana tem aí, ó, para a gente se reprogramar com relação a tudo isso na nossa vida. Que é que em relação à hora da minha concepção, ao período da minha gestação, ao processo do meu nascimento, e também com relação ao sexo com o qual nasci, sou absolutamente inocente. Quer dizer, não só eu que sou inocente, mas os meus pais também, eles procuraram fazer tudo melhor que podia. Tanto fizeram que eu estou aqui, para hoje contar essa história para vocês. Então, eles buscaram fazer o melhor. Se não fizeram o melhor, é porque não sabia e não podia. E identificando essas programações, e a partir daí, ir tocando o quê? Para frente, né? É usar a compreensão, que é a mudança do nosso olhar. Então, agora eu passo para a Ana aí, porque eu acho que o nosso tempo já está acabando. Eu fiz uma resumida, resumido aqui, para estar finalizando. Nós já estamos encerrando, sim. Quero agradecer a presença de várias pessoas que estão aí, né? Que ó, tem até a Isabel Deresi, que é minha amiga de muitos anos, mora lá em Santa Catarina. Tem outros aí que eu estou vendo, a Sandra, né, que já foi falado, que é nossa amiga parapsicóloga, e tantas outras pessoas novas que estão entrando aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vai ficar gravado no meu Instagram, vocês mandam para... passa para outras pessoas, né, que vale a pena. Eu acho que tem muitas pessoas, assim, que gostariam de estar ouvindo tudo isso que nós falamos, que isso vai ajudar muito a gente a compreender o que se passa com a gente, o que se passa com o outro. E uma das coisas que eu queria ainda só para finalizar é dizer também que isso que a Ana falou aí, né, dos pais, que tudo que eles fazem sempre pensando melhor para os filhos. Isso é muito importante a gente observar, gente, porque às vezes, né, quando a criança é pequena, principalmente quando é um filho ou dois só, o pai e a mãe faz todas as vontades, né? Vai lá, nunca diz não para aquela criança. Quando é o primeiro filho, então, se nasceu homem, ai, pronto, aí é primeiro filho, primeiro sobrinho, primeiro neto, aí ele só recebe sim, sim, sim a vida inteira, né? O primeiro não que ele receber na vida dele, joga ele lá embaixo. Às vezes recebe um não da namorada, a namorada não quer mais, termina o namoro, pronto. Basta para que a pessoa, então, sabe, desça a energia dele, vai lá para o fundo do poço e fica lá. Porque como a nossa mente ela não tem passado e nem futuro, ela só tem presente. Então, quando acontece um fato desse, ele vai lá para trás e fica lá, chorando as mágoas, sofrendo lá. Ele não vem para a realidade, né, do dia a dia. Então, quando ele fica naquele sofrimento, pronto, aí ele acaba realmente numa depressão profunda, aí vai querer morrer, porque a namorada abandonou, ele recebeu um não, então ele acha que ninguém ama mais ele, que ele é aquela pessoa, sabe, abandonada mesmo, e assim por diante. Aí quando você vai ajudando ele a compreender, entender tudo isso, a pessoa também vai se libertando. Por isso que é importante ter esse conhecimento, participar, né, ter uma autoajuda, ter um terapeuta que pode ajudar, que isso vai fazer a diferença na vida dessa pessoa e vai tirar ela daquela situação que ela está, ajudá-la a enxergar que a vida hoje, né, ela está vivendo aqui, ela não está lá no passado, vivendo lá no útero materno. Isso é muito importante aí para ajudar a pessoa, né, a se reencontrar, porque o subconsciente, ele padroniza uma emoção, ele generaliza. E quando você busca a chave, você vai buscar aquela emoção profunda que está lá, que é a primeira emoção que fez com que a pessoa sentisse daquele jeito, quando ele reprograma aquilo lá, pronto, ele reprograma a vida dele toda. Todo aquele sentimento, né, de rejeição, de sofrimento, de ansiedade, de insegurança, tudo isso aí acaba, então, sendo o quê? Modificado. E ele passa a ser uma pessoa mais segura e mais confiante. Então, pessoal, quem quiser, né, fazer uma terapia também, eu faço online, presencial, atendo pessoas também no Brasil inteiro, até fora do Brasil tenho atendido, e as pessoas têm melhorado muito, né, a sua depressão,
quando ela conhece também o sistema Grisa, que ela conhece, então, a parapsicologia, e ela vê o quanto que a parapsicologia se torna importante na vida dela. Então, quem não conhece ainda, venha procurar, que, olha, com certeza, vocês vão se dar muito bem. Tá ok? Então, agora, para terminar, vocês falam aí, despede aí do pessoal. Então, primeiro, né, eu quero bem rapidinho aqui passar um exercício aí. Propor, né, para as pessoas que, quando elas estiverem bem tristes, com alguma angústia, algo que toque mesmo o coração com a dor, escrevam uma carta terapêutica, colocando as emoções no papel. Ao invés de você se punir o seu corpo, se punir a você, coloca no papel aquilo que você está sentindo, todas as emoções que vêm no seu coração naquele momento, sem pensar em caligrafia, em correções de texto, nada disso. É para expressar e sentir aquilo que se coloca nos sentimentos no papel. Vai ali colocar tudo, exteriorizar no papel. E aí vai percebendo o que está sentindo nesse momento, como se comporta o corpo, como se comporta a mão na hora que escreve, na hora que está mais trêmula, será que está mais, a respiração está mais ofegante, como se comporta o seu corpo na hora que você coloca aquela raiva, aquela tristeza, aquela emoção que está te doendo. Termina de escrever sem tempo, terminou de escrever, colocou tudo o que queria dentro daquele papel, enrola esse papel, dobra e queima. E queima, vai numa janela, uma porta, ó, só assim, as pessoas que têm aí abaixo de 15 anos pega com um adulto para queimar, não precisa mostrar o que está no papel, mas chama um adulto para auxiliar ali, para não dar problemas. Queimou, vai numa janela, numa porta e assopra aquela cinza como se levasse tudo aquilo que tu está sentindo nesse momento junto com aquelas cinzas. Isso é uma forma terapêutica da gente aliviar essa dor, tá? E eu quero agradecer que estão aqui nesse momento, né? Dizendo também que eu faço terapias, é só me chamar no direct. Também tenho cursos que eu trago aí de constelação sistêmica, também tenho aí as salas fechadas em que estou trabalhando no momento com a ansiedade. Então, fiquem todos com Deus. Semana que vem a gente retorna lá no meu Instagram, onde eu vou dar a segunda parte da carta terapêutica. Então, não fiquem fora dessa live, porque nós vamos falar sobre a segunda parte dessa carta, o que a gente vai fazer com o nosso bem-estar. Um beijo no coração e até o próximo domingo. Muito bem, Aninha. Tchau, pessoal, muito bom, né? Hoje teve momentos aqui que tinha mais de 20 pessoas acompanhando a nossa live, então eu só gostaria de estar agradecendo a tantas pessoas, né, nesse chá da tarde, né? Fim de tarde de domingo aí. Muito obrigada e tchau, pessoal. Até a próxima semana com uma nova live e um novo tema. Muito obrigada, então, a todos vocês duas, né, as pessoas que estão nos assistindo. Acho que vamos assistir depois. Muito obrigada, que a gente consiga realmente trabalhar a nossa mente de uma forma positiva, agradecendo sempre a Deus por tudo que acontece conosco, ao Deus Criador, cada um de acordo, né, com a sua crença, mas o importante é que a gente se sinta feliz e realizada, em harmonia com a gente mesma e com todo o universo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!